arquivos separadinhos. Então, alguns fatores importantes, né, que a gente pode destacar aí, a temperatura, obviamente, né, logo no início da aula a gente viu como a temperatura, ela influencia ali na formação, na transformação da austenita, né, dependendo da temperatura, a austenita pode ser perlita, a austenita pode ser bainita e a austenita pode ser martensita, né, a gente viu, isso aí foi o primeiro conteúdo na nossa aula, então a gente já sabe que a temperatura tem muito a ver. O tempo também está relacionado, não na microestrutura que será formada, mas na característica, na configuração dessa microestrutura. O grão pode ser maior, o grão pode ser menor da cristalização, quando você for fazer a solidificação, né? Então, esse tempo que você faz, ele está diretamente associado, por exemplo, à difusão do carbono. O tempo que você determina ali o aquecimento, né? Deixei ali em 800 graus Celsius durante 10 segundos. Está relacionado à quantidade de carbono que tem na sua peça e quanto que você quer que aquela quantidade de carbono difunda para toda a peça e homogeneize ela, tá? Então, no processo de recozimento mesmo, o tempo é de extrema importância, tá? Tanto no aquecimento quanto no resfriamento. Velocidade de resfriamento está aí, o que eu acabei de falar, é importantíssima também para a formação dos grãos, a formação da aglutinação, da nucleação, que vai formar gritos até formar a massa sólida. E a atmosfera, quando a gente fala atmosfera, é sobre quais condições ambientais aquele determinado corpo que está em tratamento térmico está submetido. E quando a gente fala essa atmosfera, quando a gente está dentro de um forno, beleza, dentro de um forno está bem controlado ali, está fechado. Então, se você faz o resfriamento no próprio forno, quando você diminui a uma temperatura que é uma temperatura não tão baixa, você gasta mais dinheiro, mas pelo menos você está tendo um controle maior da sua temperatura. Quando você faz o resfriamento no ar, no próprio atmosfera, você tem um controle menor desse resfriamento, porque o ar ele pode não ter homogeneização da temperatura. Pode ser que numa parte esteja mais densa, uma parte esteja menos densa, a temperatura pode variar ali, e aí você não ter um resfriamento homogêneo da sua peça. Então, se você submete ela, se você submerge ela em óleo ou em água, é mais seguro o controle do seu resfriamento do que no ar atmosférico. Por isso que no recozimento quase não se faz esse resfriamento em atmosfera. Geralmente você submerge em areia, né? Você está ali inserindo em areia, cal, cinza, algum tipo de material que tem uma temperatura próxima ali à temperatura ambiente. Tá bom? Então, esses são os principais fatores que influenciam. O tempo, né? Isso aí eu já falei. O tempo de tratamento térmico depende muito das dimensões da peça, da microestrutura desejada. Já falamos que esse tempo, se eu tiver uma peça muito, mas muito grande, eu vou precisar de um tempo maior, obviamente, para que aquela temperatura que eu estou submetendo àquela peça, para aquele calor que eu estou entregando àquela peça, ele esteja completamente difundido na peça, que ele tenha fluído por toda a peça. Daí a gente tem a temperatura, depende do material e da transformação da fase ou microestrutura desejada. Já falei, está relacionado àquela parte lá, das transformações da austenita para perlita, bainita e martensita. Então, essa vai depender do material de transformação, né? Se for um aço, a gente já sabe, um aço eutetóide, a gente já sabe como é que são as transformações. E a microestrutura que é desejada. Ah, eu quero uma bainita, e a bainita eu quero uma bainita superior. Então, você vai ter uma determinada temperatura para que ocorra a transformação da austenita em bainita superior. A velocidade de resfriamento, né? Depende do tipo de material e da transformação da fase ou microestrutura desejada. A mesma coisa que a gente falou. Se a gente sai de uma temperatura lá acima da temperatura eutetoide e vem para uma temperatura de 200 graus Celsius, a gente vai formar martensita com certeza, tá? E o mais importante porque ela efetivamente determinará a microestrutura, além da composição química do material. E a característica do meio, né, de resfriamento, ambiente do forno, como eu falei, ó, você pode deixar lá no ambiente do forno, só que abrandar, deixar numa temperatura mais baixa. Então, estava lá na temperatura de 800 graus Celsius, você trouxe ele para uma temperatura de 500 graus Celsius. Se era a austenita que tinha ali, você obedeceu a velocidade de resfriamento, você vai sair de austenita e 500 graus Celsius vai ter bainita superior, tá? Então,
Você pode deixar no próprio forno, só que abrandar ele. É um método seguro, só que é um pouquinho mais caro, tá? Porque depois para você sair de 500 para novamente 800, se você for refazer o processo, você vai gastar mais dinheiro, vai entregar mais energia. Energia é dinheiro, né, gente? O ar é o mais barato de todos, só que é o que você tem menos controle. Banho de sais ou metais fundidos é mais comum é o de chumbo, né? Quando é um metal fundido. Óleo, água, soluções aquosas, né? Hidróxido de sódio, sódio ou cloreto de sódio, né? Que aí são aí mais severos, né? Soluções aquosas que vão estar. A gente tem que ter cuidado também para que o tipo de que a gente tem ali não tenha inclusões que venham reagir, né? Com esses tipos de compostos químicos que pode acontecer. Aí a grande pergunta, como escolher o meio de resfriamento? A gente já discutiu um pouquinho disso daí, né? Tem muitas questões. A gente tem, ó, depende da obtenção das características finais desejadas, né? A microestrutura e propriedades. Dependendo do tipo do meio de resfriamento, você vai ter velocidades maiores ou menores, você vai ter controle maior ou menor, tá? Se você bota ali numa homogeneização, se você está querendo uma homogeneização de liga, você tem que ter um ambiente bem mais controlado para você ter um resfriamento dentro de um tempo que você possa controlar. Por exemplo, o ar não dá para você controlar isso daí, né? A não ser que você gaste dinheiro para fazer uma atmosfera controlada. Aí não vale a pena, certo? E aí tem, ó, sem a geração de grandes concentrações de tensões. Você tem concentração de tensão, gente, geralmente quando você tem a não uniformidade da dispersão do calor na peça. E aí, quando você não tem essa não uniformidade da dispersão do calor na peça, quando você faz o resfriamento, uma parte vai resfriar mais rápido do que a outra. Pronto, aí você já vai ter tensões. Você vai ter lá que foi a parte central da peça foi a 800 graus, mas as partes laterais da peça, desculpa, vamos supor que você esteja fazendo um disco, né? Você colocou o disco lá, começa a aquecer da borda para dentro. Então aquele disco começou a da borda para dentro, aí a borda está mais aquecida do que o centro. Então quem vai resfriar primeiro? Quem atingiu temperaturas menores. Então o centro ele vai resfriar primeiro, vai solidificar primeiro, cristalizar primeiro e ele vai puxar e vai empenar a peça. E as partes da borda, elas vão resfriar depois, vão solidificar depois. Então, você vai ter uma tensão no centro da peça, puxando ela para baixo ou para cima, fazendo com que ela empene, certo? Então, é muito importante esse tempo que o material metálico vai estar ali sendo aquecido. Tem que esperar todo o aquecimento da peça. Mas também você não pode deixar muito tempo, porque senão você vai começar as transformações. Por exemplo, você deixa muito tempo ali e o tipo de metal que você tem é martensita. E aí você deixa muito tempo, você faz ali uma martêmpera, né? Ele pode virar austenita rapidamente antes de virar bainita e perlita, que era o que você queria. Então você não pode deixar muito tempo, né? Então você tem que controlar também. Não pode nem ser de mais nem de menos. Como eu falei para vocês, a gente ia falar dos processos de tratamento térmico superficial, cementação e nitratação. Então, a gente não tem no livro de vocês, mas a gente vai falar aí. O que é a cementação? A gente tem algumas peças que a gente precisa dar um acabamento superficial dela e também a gente precisa dar melhorias da propriedade mecânica superficial, porque dentro dela a gente pode deixar ela na característica de ferro fundido mesmo, até porque é interessante que ela tenha dureza, ao invés de dutilidade, só na parte que vai estar ali interagindo com outras partes mecânicas. Então, tá aí, o que é cementação? Gravem isso daí. Em quem pegou ciência dos materiais comigo sabe e aprendeu esse processo de difusão do carbono na parte superficial. Então, cementação é um tratamento que consiste em aumentar a porcentagem de carbono numa fina camada externa da peça. Então, ali em camadas de milímetros, tá? Para que você... Por que que escolhe esse processo? Pela questão econômica. Porque nós engenheiros, a gente sempre faz um processo, depois a gente pensa naquele processo de uma forma melhor. E quando a gente fala melhor, é menos custoso, com a qualidade mantida e com prazo menor, não é isso? Então, a gente sempre vai pensar nisso daí. Tinha um virabrequim, né, mostrando.
Então, a cementação está mostrando aí, a parte interna é 0,10% do carbono, a camada externa 0,97, 90% do carbono. Então, você sempre vai ter ali uma quantidade menor de carbono na parte interna e uma maior de carbono na camada externa. Então, o que que você fez aí? Está irregular a distribuição do carbono na peça. Proposital, né, gente? Porque você está deslocando a quantidade de carbono para onde você precisa que a peça tenha melhor propriedade mecânica, que é na superfície, certo? Então é uma manipulação aí da difusão do carbono. Então tá aí, ó. Após a cementação, tempera-se a peça, as partes externas adquirem elevada dureza, enquanto as partes internas permanecem sem alteração. Tá bom? Tá mostrando aí, ó, a engrenagem. É o exemplo mais preciso aí na engenharia mecânica de um tipo de parte mecânica que passa pelo processo de cementação, tá? Onde você tem a parte dura e a parte mole. Tá? E aí, como que a cementação é feita? Obviamente que para você difundir carbono na superfície de um determinado material, você tem que ter uma atmosfera carbonetante, tá? Ou carburante, como alguns livros chamam, mas eu aprendi na graduação e li também outros livros como carbonetante, porque ela vai carbonetar a superfície, né? Então é preciso a gente ter uma parte com alto teor de carbono e uma parte com baixo teor de carbono. Por quê? Porque a difusão de qualquer coisa, ela sai do mais para o menos. Então, se eu não tiver essa diferença de concentração de carbono, eu não vou ter fluxo desses átomos de carbono. Isso é óbvio. Se eu tiver nas duas extremidades 10% de carbono, não vai ter fluxo. Então, tem que ter uma parte rica em carbono, que é a parte carbonetante, superfície carbonetante, e uma parte com baixo teor. Sabe que elevando a temperatura dessa peça a temperaturas bem altas, aí o que vai acontecer? Os átomos eles vão abrir espaços, eles vão começar a se deslocar. Por quê? Porque está aumentando a temperatura. Então, você está entregando energia, eles estão se distanciando um dos outros. E vai abrir espaço para a passagem do carbono. Então, vai fazer com que esse carbono ele vá entrando, o carbono da atmosfera carbonetante vai penetrando na peça até uma espessura que você calcula em projeto. Tá bom? Essa difusão é controlada. Aí tem as fases da cementação, a cementação em caixa, as peças são colocadas como está na figura aqui, ó. Deixa eu botar aqui, opa. Elas são colocadas em caixas, aqui você vai ter a atmosfera carbonetante, a atmosfera descarbonetante, né, o carburante. Tá cheio de carbono aqui, ó, nessa atmosfera. Dentro da peça, tá com a concentração de carbono menor. Então, o que que vai acontecer? Vai de onde tem mais para onde tem menos. Se dentro da peça tá com menos carbono, fora tá com muito carbono, você vai ter um fluxo de fora para dentro de carbono, só que numa espessura pré-determinada. Daí a gente também tem a cementação em banho, né? Quando você submerge essas peças no carburante líquido aquecido, então você não vai ter uma atmosfera. Na caixa você tem uma atmosfera, você vai ter gás, e dentro desse gás você vai ter carbono. E aí você vai aquecer, e aí vai ter o adentramento do carbono na matriz do aço, certo? Mas nesse caso aí já é uma solução, né, líquida, onde você tem carbono dentro, certo? Aí você vai aquecer, né, esse forno, esse carbono também vai para dentro da peça. Qual é a diferença, né, da cementação em caixa e a cementação em banho? Quando você imagina que um vai estar no estado gasoso e outro no estado líquido, qual que vocês pensam que vai necessitar de maior energia para que inicie o processo de difusão? O que está na atmosfera, o que está na atmosfera líquida, o que está na fase líquida. Qual precisa de mais energia para iniciar o processo de cementação? Posso arriscar, O Matheus? forno, não? Pode, eu estou falando cementação em caixa e cementação em banho. Cementação em caixa é na atmosfera gasosa.
Você vai ter ali o ar atmosférico, ele vai estar supercarburado, vai ter muito carbono. E a cimentação em banho, você vai ter líquido, e dentro desse líquido aí, que pode ser água, você vai ter carbono, tá? Ambos têm muito carbono, mas qual que você precisa de maior energia para fazer que o início da cimentação, para que a cimentação ocorra? O líquido? Por quê? Eu não sei Um explicar direito. carburante. Um carburante, né? Assim, ó, se você for pensar, o gasoso, ele já está num estado de agitação molecular maior, né? Os carbonos e ali e as partículas atmosféricas, elas já estão ali mais soltas, porque estão no estado gasoso, então eles vão ter mais espaços, então você vai ter um maior número de choques, né, do carbono na superfície do material que está sendo cementado, do que no líquido. No líquido você ainda vai ter que aquecer ele até uma temperatura, até você ter um estado de agitação molecular tal, então o processo é mais veloz e menos custoso quando você faz a cimentação em caixa, porque já existe um estado de agitação molecular maior na atmosfera gasosa do que na atmosfera líquida, né? Beleza. Mas o chute foi bom. Qualidade da cimentação, o que é importante, né? Obviamente que quanto mais a peça permanece aquecida, mais espessa vai se tornar a camada. Que a gente já falou que a difusão do carbono está automaticamente ligada, né, à quantidade de tempo que aquela peça está sob aquela temperatura submetida a uma atmosfera carbonetante, seja ela líquida ou gasosa, tá? Então a gente já sabe a qualidade da cimentação. Quanto mais tempo a peça permanecer aquecida com o carburante, mais espessa se tornará a camada, certo? Não necessariamente mais espessa ou menos espessa vai estar indicando a qualidade da peça em si, mas mais espessa ou menos espessa vai estar indicando a eficiência da cimentação, a qualidade da cimentação, não da peça em si, tá? Da propriedade mecânica. Que a gente sabe que depende de vários fatores. Então, se você conseguiu atingir espessuras maiores, significa que dentro do mesmo espaço de tempo, significa que a qualidade da cimentação foi melhor. É o que eu falo. Você tem lá atmosfera em caixa e atmosfera em banho. Você pega ali, no mesmo espaço de tempo, com a mesma temperatura, você vai ter uma qualidade de cimentação melhor na atmosfera gasosa, que é a cimentação em caixa, tá bom? Que é o mais comum, né? Os carburantes podem ser sólidos, grãos, ou pós, líquidos ou gasosos, tá? Então, você também pode ter uma atmosfera sólida carbonetante. Quando fala atmosfera, é um ambiente, né? A qualidade dos carburantes influi na rapidez com que se forma a camada. Como assim a qualidade dos carburantes? Você pode ter uma quantidade muito concentrada de carbono fora, uma qualidade maior, ou seja, quanto maior a concentração de carbono você tiver fora, mais rápido, a diferença, na verdade, né, de concentração, mais rápido vai ser a difusão, porque quanto mais rápido a diferença de alguma coisa, mais, vamos pensar, por exemplo, de como é feito, como surge o vento, né? O vento simplesmente é isso, você tem um sistema de baixa pressão, de alta pressão, e quanto maior for essa diferença de pressão, mais forte é a corrente de vento. A mesma coisa da corrente de água. Quando você tem uma altitude X, uma altitude Y, quanto maior for a diferença entre essas altitudes, maior vai ser a corrente, né? Então, a mesma coisa aí. Quanto maior for a diferença de concentração, né, do carbono, como a gente viu lá no instante, 0,90%, 0,9 de carbono na atmosfera carbonetante, 0,10 de carbono dentro da peça. Essa diferença é grande. Vai ser uma rapidez maior do que se você tivesse 0,6 fora e 0,4. Na verdade, 0,6 e 0,4 nem existe isso daí em termos práticos, porque você vai ter uma velocidade muito, mas muito pequena, a não ser que você tenha que aumentar a temperatura a níveis próximos lá da temperatura de fusão do ácido. É muito complexo, então você tem que ter uma superfície realmente muito rica em carbono, muito rica mesmo, muito acima das concentrações que estão na peça interna, para você ter uma difusão rápida. Senão demora muito tempo você dentro daquela temperatura e isso é custo, né? Você manter a temperatura de um forno, por exemplo, a 1000 graus Celsius, é dinheiro, viu, pai? É muito dinheiro.
vai gastar dinheiro demais aí com queimador, com combustível, na fornalha ali, porque não é fácil você manter uma temperatura de 1000 graus Celsius, não. É muito dinheiro. E aí a gente tem a segunda fase, né, a manutenção da temperatura. A gente tem aqui a primeira fase que a gente viu, vamos voltar aqui, que é a fase do aquecimento, tá? Como que a gente pode fazer esse aquecimento? Em atmosfera em caixa ou em atmosfera em, em banho. Ou, desculpa, cimentação em caixa e cimentação em banho. Aí a gente viu também a qualidade da cimentação, que está diretamente ligada à riqueza da atmosfera carbonetante, quanto de carbono tem em relação ao que tem dentro, né? Está ligado também à temperatura e etc. E aí a gente tem a manutenção da temperatura, né? A temperatura e duração desta fase varia de acordo com a espessura da camada que se deseja e da qualidade do carburetante utilizado. Então a gente tem 0,1 milímetro a 0,2 milímetros por hora. Então a gente já sabe que essa manutenção da temperatura é ela que vai indicar qual o nível de espessura de superfície carbonada na sua peça, tá bom? A terceira fase, não menos importante, é a fase de resfriamento, né? A peça é resfriada lentamente dentro da própria caixa. Após a cimentação, as peças são temperadas. Por que que a gente tempera as peças? Porque é importante a gente elevar a temperatura. Lógico que não é uma elevação abrupta que nem a gente faz no recozimento. Sempre que a gente vai fazer o recozimento de uma peça, a gente vai além da temperatura que a gente fez na têmpera. Uma coisa importante que eu esqueci até de dizer. Se fez a têmpera ali, a têmpera é até 600 graus Celsius. Com certeza a temperatura de recozimento, do aquecimento do recozimento, é acima de 600 graus Celsius. Porque lembre-se que o recozimento é utilizado dois tipos de a normalização, tá? Que é para atender das tensões advindas dos processos de trifilação, forjamento, e também para fazer homogeneização da liga, tornar todos os elementos que estão ali homogenizados em todo o corpo metálico, tá? Então, quando faz o recozimento, sempre numa temperatura acima da temperatura que você atingiu na têmpera, porque senão não tem sentido, tá? Senão você não vai conseguir atingir as características originais, que é o que o recozimento busca, as características originais da peça. Lembre-se sempre da barra de chocolate lá, que o recozimento é simplesmente você pegar a casca do ovo e aí você vai levar uma temperatura maior do que a temperatura que você levou para derreter a barra para formar o ovo. Então, quando você derrete a barra para formar o ovo, é a têmpera. E você faz o resfriamento, né? É a têmpera. Mas depois, quando você pega aquele ovo e faz o recozimento, você vai fazendo uma temperatura maior, para ele atingir as propriedades originais. Tá bom? Seguindo. Pronto, aí a gente tem a nitretação. Tá? A nitretação, ela está relacionada a nitrogênio, né? A gente vai alterar a composição da camada superficial do aço. A gente sabe que na camada superficial do aço é onde a gente vai ter o maior nível de energia, né? Porque é onde os elétrons não ficam, os elétrons de maior nível de energia não ficam nas camadas mais externas, né, dos átomos. Então, quando a gente tem camadas mais externas, a gente vai tendo ali o maior nível de energia, aquela parte de energia ali, é uma oportunidade da gente combinar alguns elementos químicos para formar uma camada superficial com propriedades mecânicas melhores, tá? Qual é a diferença da cimentação para a nitretação, que é algo muito importante, que pode cair na prova, certo? Na nitretação, a gente não precisa temperar a peça. Já na cimentação, a gente precisa. Ou seja, é um gasto a menos, correto? Concorda comigo que é um gasto a menos? Por que que não precisa, gente? Porque os nitretos que eu estou colocando ali naquela superfície, ele já tem a dureza necessária. Eu não preciso aplicar um processo de têmpera para melhorar a dureza, tá? Então, eu não preciso me preocupar com essas questões das tensões que vão ser realizadas e podendo empenar a peça ou não, porque os nitretos eles já vão estar tendo esse tipo de função de impedir que a peça empene
e também de trazer a dureza sem necessidade de aplicar têmpera na peça. Tá? Então, a nitratação é um processo que é um pouco mais caro por conta da produção dos nitretos. Tá? O carbono é só carbono mesmo. Você bota ali carbono e já foi. Carbono é uma das, vamos dizer assim, é um dos elementos químicos que você acha em abundância, o elemento químico que você mais acha em abundância na face da Terra aí, faz a composição da maioria das matérias orgânicas. Então, temos o oxigênio, o nitrogênio e o carbono como os elementos que mais vocês encontram aí, o hidrogênio também. Então, a nitratação é feita na faixa de temperatura de 500 a 600 graus Celsius, tá? Uma temperatura ali abaixo ainda da temperatura de cementação, que para os aços a gente viu, 700 a 1000 graus Celsius. Então, já diminui seu custo também. E a gente tem essa característica também diferente. Impede a empenação do aço na transformação de fases. Por quê? Porque ela não atinge a temperatura do aço eutetóide. A temperatura do aço eutetóide é 727 graus Celsius. A cementação, quando a gente faz a têmpera dessa cementação, ela tem que ela vai acima, né? A cementação vai acima dessa temperatura. Já na nitratação, a temperatura é abaixo do ácido eutetóide. Então, ela não vai ter transformações de fases, tá? A camada nitretada tem menor espessura do que a cementada, raramente ultrapassando 0,8 milímetros. Aí a gente tem o contrapartida. Como o carbono vai ter uma molécula menor, ele tem capacidade de difusão maior do que dos nitratos. Então, como o átomo de carbono ele é menor, ele vai difundir de forma mais rápida, mais facilitada. Já o nitreto, não. Ele já difunde de uma forma mais difícil, mais lenta, mas ela atinge, e por isso mesmo, por consequência disso, da difusão mais lenta, ela forma espessuras menores do que a parte da cementação, o processo de cementação. Então, raramente ultrapassa 0,8 milímetros de espessura da peça, certo? Então, é importante a gente saber essas diferenças entre nitratação, as vantagens e desvantagens. Em relação à vantagem econômica, tem um trade-off aí, porque é mais caro você produzir esses nitretos ou obter esses nitretos, mas, por outro lado, você tem ganhos no seu processo produtivo, né, diminuição dos custos do processo produtivo por temperatura da fornalha, em contrapartida, a rapidez é um pouco menor, né, da nitratação em relação à cementação. Então, tem essas considerações que a gente precisa o tempo todo fazer para a gente não perder o foco. Beleza? Aí, mais claro ainda, né, vamos ver as vantagens da nitratação. Alta dureza com alta resistência ao desgaste, não precisa fazer têmpera, né, a gente já sabe disso. E resistência ao desgaste pela questão química também. Alta resistência à fadiga e baixa sensibilidade ao entile. Então, você vai ter uma camada dura, e quanto mais você tem essa camada dura, quando você não consegue entalhar. Se você pegar e bater numa superfície que passou por um processo de nitração, você não vai conseguir facilmente entalhar ela, como você faz numa madeira. A gente pega uma madeira, pega ali uma faca, entalhe, né? Você consegue fazer um entalhe. Você não vai conseguir fazer isso, né? Na madeira você percebe que ocorre até o contrário, né, gente? Se você já pegou já um galho, um tronco para tentar fazer alguma coisa, totalmente o contrário do que acontece na nitratação. Na madeira, dentro é mais duro e fora é mais macio, né? Quando passa pelo processo de nitratação e de cementação também, é o contrário. Dentro é mais macio e fora é mais duro, né? Então, esse processo de entalhe que a gente faz na madeira, num aço nitretado, que passa pelo processo de nitratação, não ocorre, certo? É mais difícil. Melhor resistência à corrosão, também pela estabilidade química, né? Porque os nitratos eles vão se ligar com os carbonatos que já estão dentro da matriz de aço, que existe a porcentagem, e aí eles vão formar uma camada estável quimicamente. Então, ele vai ter uma resistência melhor à corrosão. Olha aí, ó, sem precisar aplicar metal de sacrifício, sem precisar aplicar revestimento de proteção catódica, né, que é quando você pinta com alguma tinta que tenha como base a zircônia.
Então, a gente não precisa utilizar artifícios muito grandes, simplesmente utiliza uma nitritação bem feita e você já vai trazer uma boa resistência à corrosão naquela peça. Tá? E alta estabilidade dimensional. Por que a alta estabilidade dimensional? Pensem comigo, se a minha superfície ela tem um alto índice de dureza, né, com resistência ao desgaste, o que acontece? Essa estabilidade dimensional dela vai ser mantida, porque eu não vou conseguir arrancar pedaços da parte superficial. Então, ela vai conseguir se manter em termos de diâmetro, em termos de espaçamento, se tiver um furo, em termos de espaçamento do furo. Então, essa estabilidade dimensional é muito importante quando a gente está falando de produção de partes intercambiáveis, por exemplo, na mecânica, na gestão da manutenção. Então, precisa de partes intercambiáveis com níveis de tolerância muito ali apertados. Então, se eu tenho uma peça que passou por um processo de nitração e uma peça que não passou, a superfície da peça que não passou é muito mais mole, ela está muito mais sujeita a qualquer impacto, ela mudar a dimensão dela. Já que passou pelo processo de nitratação, não, a superfície dela é dura, ela resiste a modificações na sua forma, certo? Então, isso daí traz muitas vantagens também na utilização do processo de nitratação. E aí a gente tem a nitratação a gás, né? O gás utilizado, você vai enxergar no forno, né? Aquecido, geralmente a 510 graus Celsius. E quando você está nessa temperatura, a amônia se dissocia liberando nitrogênio atômico, que é o que vai se difundir para o aço, certo? Então vai ser o próprio nitrogênio mesmo, o N2 vai sair da amônia, né? Devido à temperatura, quando a gente aumenta a temperatura, ela vai dissociar e aí ela vai difundir para o aço. Aí o subproduto é hidrogênio, né? Hidrogênio você pode utilizar, inclusive, para aumentar a capacidade do seu forno. Isso aí já para questões de aumento da eficiência da queima, né? Os tempos de tratamento variam entre 12 e 120 horas. É uma das características importantes desse processo de nitratação a gás, que ele é um pouco mais demorado porque está em temperaturas mais baixas, 510 graus Celsius, né? E em ambientes controlados. Então, você tem um espaçozinho maior de tempo do que se fosse a cimentação dentro da atmosfera gasosa, né? Cimentação na caixa. E aí a gente tem a nitratação por via líquida também, né? É muito parecido com a cimentação líquida. A gente vai banhar aquela peça dentro de uma solução, né? De carbonato de sódio, ou o próprio sódio, né? Ou o próprio potássio, algum cloreto de potássio também que você tenha. E vai ter aí 30 a 40% de cianeto. Obviamente que o cianeto ele tem nitrogênio, né? A gente precisa do nitrogênio. Então, a temperatura utilizada situa-se em 550 graus Celsius e 570 graus Celsius. Nesta faixa de temperatura não ocorre reação de cimentação e, portanto, teremos apenas a adição de nitrogênio no aço. Lembre-se que a fase de cimentação, que difunde carbono para dentro da matriz, é acima de 700 graus Celsius. Então, nessa temperatura, nessa faixa aí, não ocorre cimentação, tá? Porque vocês poderiam dizer, mas a gente tem aí no carbonato de sódio, a gente tem carbono, né? A gente tem carbono no cianeto também, mas só vai ocorrer cimentação, que é carbono para dentro da superfície, na temperaturas acima de 700 graus Celsius até 1000 graus Celsius. Nessa temperatura vai ocorrer apenas a difusão do nitrogênio, tá bom? Os tempos de nitração são curtos, geralmente entre 1 e 4 horas. Olha a diferença, né? Da nitração gasosa para a nitração líquida. O tempo é mais curto, né? Se está na temperatura ali muito parecida e o tempo é mais curto. Só que você tem produção de subprodutos que você vai precisar lidar. Por exemplo, o carbono. Você vai lidar com isso daí. O subproduto carbono nunca é muito desejável. Então, esse subproduto, você vai ter que saber como vai lidar com ele. Aí aqui para finalizar, né, essa segunda parte da aula, que a gente está falando de cimentação, nitração e fatores que influenciam nos tratamentos térmicos, estou mostrando aqui algumas peças cimentadas, né? Peça aqui, ó, todas elas estão cimentadas, todas as peças que fazem parte de elementos mecânicos, tá? Aqui um virabrequim, aqui um rotacionador, uma ligação quádrupla, cruzada.
e vários outros tipos de peças aqui, algumas eu não consigo identificar, essas duas aqui mesmo eu não consegui identificar que tipos de peças são essas, tá? Aqui é um elemento de ligação também, né, para fazer transmissão de movimento angular para movimento linear, que a gente aprende em mecânica geral, né, como transformar um movimento angular em movimento linear. Então, isso aqui está movimentando de forma angular e depois vai fazer alguma coisa, vai se movimentar de forma linear, longitudinal. Então, o acabamento das peças superficiais é melhor. E quando eu falo de acabamento, é a questão também visual, porque você vai ter carbono ali, então você vai ter peças mais acinzentadas, mas quando você for estudar a parte de propriedades mecânicas, você também vai ver que são peças que têm qualidade também, tá bom? Resumo do que a gente viu, né? Então, a gente tem alguns resumos aí até agora do que a gente viu. A gente viu principalmente isso daqui, né? As transformações da austenita, isso aqui é batido muito na tecla, né? A gente tem a austenita sendo transformada em perlita, bainita ou martensita. E essa austenita ela vai se transformando em perlita, bainita ou martensita dependendo da velocidade do resfriamento. Resfriamento lento, perlita, temperatura ali em torno de 625 graus, é uma temperatura já adequada industrialmente para a transformação da austenita em perlita. Beleza, não consegui atingir essa temperatura, tive variação no processo, tive várias perturbações e minha austenita não se transformou totalmente em perlita. Parte ainda ficou austenita quando eu baixei a temperatura para 550 graus Celsius, 540 graus Celsius. O que forma? Bainita. Então, quando o resfriamento é moderado, não deu tempo de eu transformar totalmente a austenita em perlita. Então, resfriei ali relativamente rápido e aí parte da austenita ficou ali sem ser transformada, formando a bainita, que é o ferro alfa e a cementita, tá? E aí a gente tem a martensita, que é quando a gente faz um resfriamento muito rápido, sai lá de 700 graus Celsius e vai para 210 graus Celsius, que é a nossa martensita, quando ela começa a se formar, né? E aí você já tem a fase tetragonal, que é quando a gente passa de ter o ferro CCC, ele vira um ferro do sistema cúbico para o sistema tetragonal. E aqui a gente tem aqui a gente tem a martensita temperada e aqui a martensita revenida, né? Quando a gente reaquece. A gente fez a têmpera, elevou a temperatura, baixou a temperatura, virou martensita. Quando a gente faz o reaquecimento ali para melhorar a questão da fragilidade, né, da martensita, que é muito frágil aqui, ó, depois do processo de têmpera, a gente vai reaquecer, faz o revenimento até uma temperatura ali não tão alta, né, não pode ser mais alta do que a têmpera, uma temperatura um pouquinho mais alta, e depois resfria novamente para poder melhorar a característica da dureza da martensita, fazendo a martensita revenida, tá bom? Então a gente aprendeu isso daqui, hoje, o principal foi isso daí, tá? A gente também viu que os tratamentos térmicos, a gente pode ter um recozimento total pleno da peça. O resfriamento ele pode ser realizado dentro do forno, o abrandamento do forno, para que o resfriamento seja lento. O recozimento isotérmico, quando você mantém uma determinada temperatura e faz a análise do gráfico, que é a temperatura, ó, saindo de austenita para perlita, mantendo essa temperatura aqui. Normalização, que é quando você traz as características antes dos processos de fabricação, você faz o resfriamento através do ar, e a têmpera e revenido, a gente também viu, certo? Então, essa é a segunda parte da aula. A gente vai ver agora, vou salvar aqui, para a gente ver a terceira e última parte da aula, que são